o que são os vários contratos de relacionamento que a gente fala hoje, né? Como assim? O que são essas novas formas de amar que se falam hoje? Por muito tempo, a gente olhou para as relações amorosas somente como relações de exclusividade. O que que isso quer dizer? Relações em que duas pessoas se relacionam uma com a outra e quando estão juntas é para o resto da vida, é uma relação que não pode olhar para o lado, não pode ter envolvimento com outras pessoas, uma relação extremamente fechada, como a gente diria, mas nessa lógica da exclusividade, de uma exclusividade de afeto, de troca de carinho, de sexo, enfim. Hoje tem se tornado mais evidente, e aí eu falo tem se tornado mais evidente porque diferentes tipos de contratos de relacionamento existem há muito tempo, gente. A gente só não dava nome, a gente não falava sobre, enfim. Então, hoje tem se falado cada vez mais, desde os anos 2000, nos anos 2000, o termo poliamor foi cunhado nos Estados Unidos por uma comunidade de pessoas que viviam, né, enfim, numa comunidade e que viviam já o poliamor, começaram a utilizar esse termo. Esse termo se espalhou mundialmente pela internet e desde lá vem se nomeando e se estudando as diversas formas de amar, que nada mais são que negociações dessa exclusividade. Então, casais hoje têm negociado essa exclusividade, têm negociado até que ponto precisa ter uma fidelidade restrita, né? Até que ponto precisa se ter essa restrição. E hoje em dia se tem diversos conceitos, né? Então não se fala só em poliamor, a gente pode pensar numa relação aberta, a gente pode pensar em casais que têm negociação sexual, mas não tem uma negociação de visão de mundo, de visão de relacionamento, até pessoas que têm visões, né, amplas, diferentes dos relacionamentos e que entram dentro de uma lógica, né, da não monogamia política, por exemplo, ou de relações mais livres, enfim. Então, hoje existem diversas maneiras de se vivenciar as relações, diferentes da maneira tradicional e monogâmica, que a gente pensa nessa questão da exclusividade, mas quando a gente pensa, né, em não monogamia, em relações fora do padrão da monogamia, fora do padrão tradicional da exclusividade, a gente também tem um mundo de relações e como psicólogas a gente precisa estar atentas aí para conseguir acompanhar, para conseguir entender, para conseguir diferenciar, para que a gente possa também entender as pessoas que estão chegando no nosso consultório. Se tu nunca ouviu falar sobre o caso e chegar alguém no consultório falando que vive uma relação não monogâmica, uma relação diferente da monogamia, pergunta para a pessoa como que é, pede para ela te dizer, porque existem diversas maneiras. Então, a ideia aqui não é sair de uma caixinha e encaixar em outra, é conseguir entender que existem pessoas vivendo outras maneiras de se relacionar e que tá tudo bem, porque o que dita saúde é a própria pessoa. O que dita o que é uma relação saudável para elas, o que é uma relação que promove qualidade de vida é a própria pessoa e não nós psicólogas e muito menos o senso comum da sociedade, beleza?